Aleluia, bom dia, paz do Senhor, para você que está aqui na igreja e para você que está aí na sua casa também, quero desejar um bom dia, mas sobretudo que a paz do Senhor reine no seu lar, tá? A presença de Deus é mais importante do que tudo na nossa vida. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos dos problemas. E às vezes nós nos afastamos de Deus até sem perceber. Um exemplo claro é essa pandemia que nós estamos vivendo. Muitas pessoas se afastaram da igreja. Muitas pessoas começaram a enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades. Eu quero falar um pouco disso nesta manhã. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1. Tá? Muitas pessoas, ao se afastar de Deus, elas não perceberam que esse afastamento estava gerando uma quebra, um rompimento. Tá? Coisas aconteceram na vida deles que eles nem imaginam, e às vezes se perguntam: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Tá? E o tema da mensagem de hoje é assim: o vaso quebrou, e agora? E agora? Porque nós precisamos às vezes olhar o que está acontecendo ao nosso redor e na nossa vida, para entender o que se passa, os problemas que nós estamos enfrentando. E quando nós percebemos isso, nós podemos juntar esses cacos do vaso e entregar nas mãos de Deus, para que Deus possa mudar, para que Deus possa dar um novo formato. É um pouco disso que eu quero falar nesta manhã, para você que está aqui e para você que está nos assistindo pela internet. Tá? Então, o texto diz assim, Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Senhor, fala conosco nesta manhã, fala aos nossos corações, Senhor, para que nós possamos entender qual a melhor vontade nas nossas vidas, e entender sobretudo que a melhor vontade vem do Senhor, aquela que é boa, perfeita e agradável. Senhor, faça em nossas vidas aquilo que lhe aprouver, aquilo que o Senhor desejar, Senhor. Molda-nos, Senhor, conforme o teu querer e não conforme a nossa vontade. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui Jeremias é o profeta que começa, ou está profetizando, quando o cálice da ira do Senhor contra o seu povo está no limite. Tá? O povo fez um monte de coisas erradas, o povo começou a não seguir mais o Senhor, o povo começou a adorar a outros deuses, e Deus pega e levanta o profeta e fala: você vai falar para este povo aquilo que está acontecendo com ele. Jeremias, alguns dizem que intitulam ele como o profeta chorão, porque Jeremias ouvia de Deus, antevia, Deus trazia uma antevisão do que Deus ia fazer com aquele povo. E Jeremias chorava porque ele sabia que ia acontecer o que Deus estava falando. Nós precisamos entender, aquilo que Deus fala vai acontecer na minha e na sua vida. Nós precisamos entender que quando Deus fala, se é algo que precisa aprumar a nossa vida, ajustar a nossa vida, nos levar para caminhos que agradam ao Senhor e nos tirar de caminhos que não agradam ao Senhor, nós precisamos ter um ouvido pronto para ouvir e um coração ensinável e pronto para obedecer, porque senão vamos sofrer como esse povo sofreu, tá? Um povo, aí Deus mostra para Jeremias
a figura de um povo que está entrando em uma rota de autodestruição, por causa de escolhas equivocadas, né? Porque escolheram aquilo que não agradava ao Senhor. Então, Jeremias era chamado profeta chorão por causa disso, porque Deus mostrava para ele, em antecipação, a ruína que viria sobre aquela nação. O que ia acontecer com aquela nação, Deus mostrava para ele. Então ele chorava, ele se angustiava. Eu imagino que ele entrava numa angústia tremenda, como o meu povo, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus tirou do Egito e levou para uma terra que mana leite e mel. Agora o meu Deus está falando que ele será destruído, que ele será levado para o cativeiro. Então Jeremias entrava numa angústia e Jeremias chorava. Quem não chora quando vê o seu filho entrando em caminhos que não agradam ao Senhor? Quem não chora quando vê o seu casamento começando a entrar num caminho de destruição? Quem não chora quando começa a ver a desagregação da família? Todos nós choramos, por mais duros que nós sejamos, por maior razão que nós tenhamos, né, nós vamos chorar. Vai ter um momento que nós vamos encostar lá num canto e vamos chorar, porque aqueles que são nossos nós não queremos perder. E Jeremias olhava para aquele povo e falava: eles vão se perder, eles vão para o cativeiro, porque assim Deus falou. Quando a gente pensa hoje sobre profeta de Deus, a gente pensa naquele que vem dizer aquilo que nós queremos ouvir, não é assim? Jeremias foi levantado para dizer aquilo que o povo não queria ouvir. E às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, tá? Tem muitos crentes que não querem ouvir aquilo que Deus está falando. Só querem receber palavras de bênçãos, palavras que te elevam, palavras que vão levar você a uma situação de vitória, de conquista. Mas Jeremias, então nós precisamos entender que tem momento que Deus fala: opa, eu preciso ajustar o rumo, eu preciso colocar um prumo. Mas tem crente que não quer ouvir isso. Nós queremos ouvir palavras que venham acalentar o nosso coração. E Jeremias era aquele que de alguma maneira nos veio fazer sentir melhor. Jeremias não, o profeta, aquilo que nós queremos ouvir hoje. Nos sentir melhor diante das nossas misérias, diante das nossas dificuldades, diante dos problemas que nós enfrentamos. Jeremias foi o profeta que falou assim: eu vou falar para um povo da miséria que ele está vivendo, da situação que eles estão passando, tá? E naquela época, amados, os profetas eram apedrejados. Você conhece a história dele, eu não quero contar aqui para não alongar mais aquilo que eu quero falar como cerne, como centro do que eu quero falar aqui hoje, tá? E Jesus falou sobre isso, profetas apedrejados, porque o profeta tinha uma tarefa chorosa, uma tarefa dolorosa. Ele tinha a tarefa de abrir os olhos das pessoas para as ruínas que elas mesmas estavam criando. Olha que interessante. E levando-os para processos de autodestruição que eles mesmos engendraram, que eles mesmos entraram. Ei, você está entendendo? Será que eu estou falando para você que está aqui nesta manhã? Será que eu estou falando para você que está me ouvindo aí pelos canais da internet, pela mídia social? Jeremias, amado, tá? Ele estava ali tendo a tarefa de avisar aquele povo que aquele povo estava às portas do cativeiro da Babilônia. Os judeus amargaram um longo tempo de cativeiro na Babilônia. E às vezes, quantos dentro da igreja, de alguma maneira, também estão vivendo um exílio. Vem todo o culto do domingo, mas vive um exílio espiritual tremendo. Não consegue ver Deus na palavra, não consegue ver graça na ministração do louvor, não consegue ver graça na presença do irmão que está do lado. Vem para cumprir uma tabela só, como se eu comparar com o futebol. Já está desclassificado, mas eu preciso ir
me apresentar no campo, porque senão eu vou ser punido. Eu preciso cumprir tabela, não vou ganhar mais nada. Parecendo até o meu Vasco. Ô Cruzeiro, eu estou desconfiado que nós vamos fazer companhia ao Cruzeiro ano que vem. Quantos aqui já estão cativos? Quantas famílias aqui já estão cativas? Já estão presas a situações e que os impede de receber o melhor de Deus. Sabe? Quantos de nós já somos cativos de alguma coisa, ou do amor ao dinheiro, ou da necessidade de afirmação, ou de um complexo de inferioridade, autocomiseração. Somos cativeiros dessas coisas às vezes, tá? Mas o objetivo final do oleiro é fazer um vaso que seja capaz de ser usado no propósito para o qual foi criado. Deus te criou para que você cumpra um propósito aqui na terra. O seu tempo aqui na terra, ele é passageiro, porque Deus está te preparando para te alçar daqui e para te levar para lugares superiores, para te levar para a morada que o Senhor preparou para mim e para você. Eu posso ouvir um aleluia, eu posso ouvir um amém? Porque às vezes nós queremos falar aleluia, amém, só nas coisas boas. Às vezes nós queremos falar aleluia, amém, naquilo que não nos fere, naquilo que não nos machuca, naquilo que não nos confronta. Mas o melhor aleluia, amém, que sai da minha e da sua boca, é quando algo nos confronta, e nós percebemos que é a voz de Deus falando comigo e com você, e nós falamos aleluia, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor está me corrigindo, porque o Senhor está me ajustando, o Senhor está me colocando no prumo, e está colocando para que me fazendo com que eu caminhe nos caminhos do Senhor aqui na terra, para que eu possa herdar aquilo que o Senhor preparou para mim. Essa aleluia, Deus se agrada, porque quando você corrige o seu filho se revolta, você não fica bravo com ele? Estou falando para filhos de Deus aqui. Então quando o pai corrige, nós precisamos ouvir, falar, eu preciso ajustar a minha rota, eu preciso acertar a minha vida. E é por causa dessas coisas, tá, que Deus chega para Jeremias e diz, Jeremias, eu quero que você vá na casa do oleiro. Eu quero que você desça da cidade alta, e vá na casa do oleiro. E quando você chegar lá, eu vou falar com você. Olha que Deus fala com Jeremias assim, se você for para a casa do oleiro, e quando você estiver lá, eu falo com você, não vou falar com você por antecipação. Deus está falando comigo, contigo, quando Ele nos corrige, Ele fala, Ele espera que nós nos humilhemos e reconhecemos, e aí Ele vai falar conosco. Aí Ele vai falar, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que abandonar, é isso que você tem que parar de fazer. Deus estava falando com Jeremias, você precisa levantar a tua voz e falar com esse povo. É exatamente dessa forma que Deus começa o processo de construção, ou reconstrução, melhor dizendo, de vasos de honra. Então, como barro nas mãos do oleiro, eu e você precisamos entender uma coisa, nós precisamos crer que Ele tem momentos que Ele precisa e quer falar conosco. O texto lá no verso 1 e 2 diz assim, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vai à casa do oleiro, Jeremias, e ali você ouvirá a minha mensagem. Por isso que às vezes nós não ouvimos a mensagem que Deus quer falar conosco, porque nós não queremos descer na casa do oleiro. Por isso que Deus chega para Jeremias e fala essas coisas. Eu quero que você vá à casa do oleiro. Eu preciso crer que Ele precisa falar comigo. Esta é a palavra que veio a Jeremias. Ali você ouvirá a minha mensagem. Ele fala, vai para lá. E lá você vai ouvir a minha mensagem. A primeira coisa que eu e você precisamos sair daqui com convicção no nosso coração, sem ter nenhuma dúvida, meu irmão, é que do jeito que Deus quis falar com Jeremias, Ele quer falar comigo e contigo nesta manhã.
Ele é o mesmo Deus, o mesmo amor, a mesma graça, o mesmo plano de vida para cada um de nós, tá? Ele quer falar comigo e com você. E quando nós cremos que Deus quer falar conosco, tá? Revoluções começam a acontecer na nossa vida. Nós começamos a receber de Deus o que nós nunca recebemos, quando nós nos humilhamos e nos apresentamos diante do Senhor e fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso ouvir a tua oração, a tua orientação, porque por mais que eu planeje, o Senhor tem o melhor plano para mim. Deus começa a trabalhar com Jeremias, tá? E aí Deus diz: Jeremias, desça, porque eu quero falar com você. E isso só pode ser uma metáfora, se eu posso dizer assim, da necessidade que nós temos de descer para poder ouvir. Ajoelhar para poder escutar. Descer dos planos mais altos que nós planejamos, onde achamos que estamos, para que nos lugares mais baixos, tá? Nós aprendamos que o que precisamos aprender, que nós precisamos aprender aquilo que Deus quer ensinar para nós. Porque às vezes nós fazemos isso e fazemos os nossos planos, e achamos que os nossos planos são os planos de Deus, e nós não queremos ouvir Deus, quais os planos dele para nós. Porque nós achamos que nós somos perfeitos. Então para que Deus vai falar? E ainda a gente fala assim: Ele me deu capacidade para planejar, mas eu planejei errado e não percebi, e Deus está falando: eu quero falar contigo, desce, vai para a casa do oleiro, porque eu quero te mostrar planos maiores do que esse que você fez, planos melhores do que esse que você fez. Deus está interessado na minha e na sua restauração, porque quando Deus quer corrigir os meus planos, os seus planos, Ele está falando: eu vou restaurar você, eu vou mudar a sua história, mas você tem que descer, você tem que me ouvir. Está entendendo, amado? Tá? Então, nós precisamos entender, amados, que existem áreas, existem setores, existem aspectos, que há faces da nossa existência, que elas não são alcançadas por nós, pela mão humana, que nós não podemos atingir, que o abraço, que o beijo não pode curar, que o abraço não pode resolver. Às vezes, é Deus que vai resolver o problema que você está enfrentando, irmão. Não é você com a sua capacidade, não é você com a sua sabedoria. Você precisa se humilhar e dizer: Senhor, eu preciso receber uma sabedoria do Senhor, uma palavra do Senhor, para que eu possa enfrentar essa situação e sair lá na frente cantando um hino de vitória. Por que isso? Porque são áreas profundas, são áreas íntimas, são áreas internas, que só Deus pode entrar. Está sofrendo no seu casamento, tem áreas que só Deus pode entrar, meu irmão. E às vezes você olha assim e fala: não tem mais solução. Mas Deus fala: se você descer e me ouvir, eu vou apresentar a solução para você. São áreas que só o Senhor pode mudar, que só o Senhor pode arrancar, extrair raiz de amargura, só o Senhor. Alguém te decepcionou na sua casa, no teu emprego, na sua rua, só o Senhor pode extrair raiz de amargura. Só o Senhor pode extrair e curar feridas de decepções. E às vezes nós não queremos ouvir o oleiro. Às vezes nós não queremos descer na casa do oleiro. Aliás, ouvir não queremos nem descer. E Deus fala com Jeremias: vai lá na casa do oleiro, que quando você chegar lá, eu vou falar contigo. E talvez Deus está falando com, talvez não, e Deus está falando com pessoas que estão aqui, que estão nos ouvindo pela internet. Desce na casa do oleiro, porque depois que você descer, eu vou falar contigo, eu vou mostrar a solução para você, eu vou mostrar a solução do problema que você está enfrentando. Sabe, são áreas que só o Senhor pode refazer,
áreas que só o Senhor pode reconstruir. Está destruído e você não vê mais solução, mas Deus tem solução para reconstruir tudo que está destruído na sua vida. Que só o Senhor pode intervir e mudar, porque é Ele nos fez e Ele nos conhece como ninguém. Ele sabe o problema que eu estou enfrentando, Ele sabe a agonia que eu estou passando, Ele sabe a ferida que eu estou sentindo, e Ele tem poder para mudar. Mas às vezes eu não quero descer na casa do oleiro. E Ele fala, desce na casa do oleiro, porque eu vou falar contigo. E como barro nas mãos do oleiro, nós precisamos crer que o nosso Deus quer falar conosco. Quando eu reconheço que Deus quer falar comigo, eu estou descendo na casa do oleiro. Não adianta eu ficar falando só Deus para resolver o meu problema, só Deus para resolver a minha situação. Vou participar de uma campanha, não estou desvalorizando nenhuma campanha aqui, pelo amor de Deus, tá? Vou participar da campanha, mas se você não descer na hora que participar da campanha, se você não descer na hora que você está ouvindo a palavra, se você não descer, Deus não vai falar contigo. Não tem, às vezes a gente vem numa campanha, e aí a gente entra frio e sai gelado, é porque eu não quero descer. Deus não falou nada comigo, claro, eu não quis descer. Eu não quis ir na casa do oleiro. E Deus está falando, se você descer, eu vou falar contigo, eu vou mudar a sua história, milagres extraordinários vão acontecer na sua vida. Deus, por que acontece? Porque o outro recebe e eu não. Desce, que Deus vai falar contigo. Sabe, e se Deus quer falar comigo e com você, é melhor a gente ouvir. Quando o oleiro fala, amados, as realidades do céu descem para a terra. Quando o oleiro fala, o reino se estabelece entre nós e dentro de nós. Quando o oleiro fala, os milagres começam a acontecer, pessoas são salvas, são libertas, são restauradas e são curadas. Ei, barro, presta atenção, o oleiro quer falar contigo. Mas, amado, como barro nas mãos do oleiro, nós precisamos crer que Deus está trabalhando por nós. Enquanto você e eu dormimos, Deus está trabalhando por nós. Eu já preguei uma vez aqui, de que Deus não, Ele está aqui, porque Ele é onipresente, mas Ele já está amanhã lá, preparando a minha vitória e a sua vitória. Ele está aqui hoje me sustentando, para que eu possa passar esse problema, passar essa crise, enfrentar esse problema. Mas Ele já está amanhã lá, preparando o caminho da vitória para mim e para você. Deus cuida de nós. Eu preciso crer que Ele está trabalhando por mim, e Ele está trabalhando por você. Aí Jeremias fala assim, então eu fui à casa do oleiro, e vi o oleiro trabalhando a roda. Jeremias viu aquele homem trabalhando. E quando a gente olha e vê Deus trabalhando na vida de alguém, às vezes usando métodos tão incompreensíveis, usando circunstâncias tão inesperadas, e usando técnicas sem nenhuma explicação, nós não entendemos, mas Deus está trabalhando. Nós só vamos ver o resultado depois, inclusive nas nossas vidas. Eu estou passando por essa situação, não estou entendendo, mas eu tenho convicção, eu tenho fé de que o meu Deus está trabalhando por mim, e Deus está trabalhando para mim. Ele está trabalhando para resolver o problema que eu estou enfrentando. Ele está mostrando caminhos que meus olhos ainda não estão enxergando, mas eu vou enxergar no tempo dele na minha vida, e eu verei a glória do Senhor, e eu verei a minha vitória. Deus está trabalhando. Não dormita o guarda de
Ele não dorme. Né? Não tem nenhuma possibilidade de passarmos por um processo de restauração, de mudança para melhor, se nós não entendermos que de fato, o que de fato nós somos. Nós somos barro sendo trabalhados nas mãos do oleiro. Mas pastor, mas eu já fui vaso. Tem hora que eu sou vaso, mas tem hora que Deus fala, vem cá, eu vou quebrar, porque eu quero fazer um vaso melhor. E às vezes nós falamos, não, eu não quero abrir mão desse vaso que eu sou. Deus tem sempre o melhor para você. Se nós não passarmos por essa consciência de que nós somos barro, nada vai mudar na nossa vida. Se você não tiver a consciência de que você é exatamente isso, e eu estou me incluindo aqui no meio, nada vai mudar na sua vida e na minha vida. E nós somos mestres em achar desculpas. Quer ver? Como é que eu posso me abrir? Como é que eu posso abrir as minhas chagas, as minhas feridas para pessoas? Como é que eu posso expor quem eu sou? Eu me comporto como se Deus não soubesse do que está acontecendo comigo. Mas Deus sabe o que você está passando. Mas Deus quer ouvir você falar com Ele, que você precisa que Ele entre e intervenha na situação que você está vivendo. Deus só sabe o que eu estou passando na minha casa, então intervenha na minha casa, Senhor. Entra na minha casa e muda a minha história. O Senhor sabe o que eu estou passando na minha vida profissional, na minha empresa, então intervenha, Senhor, e muda a minha história. Enquanto eu não reconhecer, enquanto eu arrumar desculpas, Deus não vai agir. Mas quando eu reconheço, Deus começa a agir com força. Como é que eu posso dizer que tem problema com dinheiro, que tem problema com mulheres, que tem problema com pornografia? Como se Deus não soubesse. Como alguém é capaz de abrir a vida se ela não se vê como barro? Ei, se você não se vê como barro, você não vai ter coragem de dizer para o Senhor que você está vivendo vida com defeito. Não sei se é essa a expressão. Mas quando você se vê como barro, você fala, Senhor, eis-me aqui, o Senhor está vendo a minha ferida, o Senhor está vendo o problema que eu estou enfrentando, o Senhor está vendo a dificuldade que eu estou passando, e eu sei que eu preciso de uma intervenção do Senhor, uma intervenção do céu na minha vida, para que possa solucionar esse problema que eu estou passando. Aí Deus olha para mim, ou olha para você e fala, é barro, ou era vaso e se quebrou, então eu vou ajustar. Eu vou consertar, eu vou fazer um vaso novo. Uma coisa é certa, amado, Deus ama esse barro. Uma coisa certa, aí você que está me assistindo, Deus ama esse barro. Porque do inanimado, Ele fez um ser à imagem e semelhança dele. Então, se Deus ama o barro que eu sou, eu preciso começar a rir da cara do diabo. E começar a dizer, mesmo que eu estou me sentindo derrotado, mas eu sei aquele que cuida de mim. Eu sei que Ele vai me dar vitória. E eu vou falar, diabo, quem está derrotado é você, porque o meu Deus já vai me dar a vitória. A vitória está chegando aí correndo. A vitória está chegando aí na minha vida. Vem com carruagem de fogo. Não vem nem com esses aviões teco-teco. É a carruagem de fogo. E são anjos que estão enviando e trazendo a mensagem de vitória do Senhor para a minha vida. Você é barro nas mãos do oleiro, amado. Então creia que Deus está trabalhando na sua vida para que você possa experimentar essas realidades do céu na terra. Não desconsidere as dores, não desconsidere as lutas, não desconsidere as enfermidades, não desconsidere as perdas. Creia que Deus está trabalhando na sua vida de maneira sobrenatural, para produzir um lindo vaso que vai ser usado para honrar e glorificar o nome dEle.
As suas vitórias são para você tomar posse delas, mas sobretudo, aí nós já aprendemos, quando fala sobretudo, o que vem depois é muito mais importante. Nosso pastor já ensinou isso. Sobretudo, para glorificar o nome do Senhor. A sua vitória é para você usufruir, mas sobretudo, é para dizer, toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor, porque foi Ele que me deu, Ele que me conduziu para um caminho de vitória. Então, como barro na mão do oleiro, amado, eu preciso também crer que Deus tem um plano especial para mim, e você precisa crer que Ele tem um plano especial para você. Olha, o verso 4 diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a vontade dele, e não de acordo com a minha vontade. É como se tivesse um plano deliberado na olaria de Deus. Chegou barro aqui, chegou vaso quebrado aqui, eu vou fazer melhor. E o plano é esse. Deus tem o seu plano, o plano dele, para cada um de nós. E nós precisamos aprender a alinhar os nossos planos com os planos de Deus. Mas eu não quero falar disso aqui agora. O plano, ele tem 3 fases. Eu quero falar disso rapidamente. Concepção, processo e consumação. Todo plano é concebido, tem um processo para ser executado, e ele tem uma conclusão que nós temos como objetivo. Não é assim no planejamento que nós fazemos, O oleiro tem um plano a nosso respeito, e em suas mãos, e esse plano é um plano perfeito. Nós precisamos crer que Deus tem um plano perfeito para mim e para você, e que às vezes esse plano não vem de encontro àquilo que eu planejei. Pelo contrário, é o inverso daquilo que eu planejei. E eu fico olhando o plano de Deus, e às vezes eu quero falar assim: não, Deus, não é isso não, o Senhor errou. Aí Deus fala: não é barro, é vaso intocável ainda. Então deixa quieto, deixa ele caminhar, deixa ele quebrar a cara, deixa ele tropeçar, e aí ele vai cair e quebrar, e aí eu vou consertar. Entendeu? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Estou sentindo falta aqui, irmão. Nesse processo, Deus vai usar uma frase: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Alguma coisa no processo estragou o vaso. O que é que estragou na sua vida durante o processo? Porque quando você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, Deus iniciou um processo na sua vida. O que estragou nessa caminhada? O que estragou? O seu otimismo. Não, meu Deus é mais, meu Deus é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu estou pedindo ou pensando. Eu era otimista no começo, a alegria do primeiro amor invadia a minha vida, e aí eu começo, durante o processo, a deixar essas coisas esfriarem. Eu começo a não acreditar mais que Deus vai fazer, porque eu tomo posse, eu estou no domínio, eu estou no controle, eu vou planejar o processo, e eu vou caminhar com o processo de acordo com aquilo que eu penso. Meu Deus. O que estragou a sua alegria de estar na casa, na presença do Senhor? O que estragou a sua vontade de abraçar pessoas? E talvez você pode estar pensando assim: não, agora eu não posso, o que estragou foi a pandemia. Mas há quanto tempo já estragou isso em você? Você não sente alegria, prazer de cumprimentar o irmão, de agradecer pela presença e pela vida dele? Você não sente alegria porque o irmão conquistou, porque o irmão alcançou. Pelo contrário, você olha, por que Deus faz isso com ele e não faz comigo? Sabe? O que estragou a pureza da sexualidade na sua vida?
Por que que você está deixando as coisas do mundo entrarem nessa área da sua vida? E não se iluda, nesse período de pandemia, muitos abriram seus corações para essas áreas. Se afastaram de Deus e não conseguem entender por que que Deus não está agindo na vida deles. O que estragou os seus sentimentos? O pastor falou aqui de que o casal, o cara ia trabalhar e ficava por lá um período grande. Quando voltava, estava tudo bem. Era um monte de coisa que acontecia na vida deles, tá? Passei para lá, mas quando ele começou a ficar todo dia em casa, ele percebeu que ele não tinha afinidade com a esposa, ou a esposa com ele, e separou, acabou o casamento. O que estragou? Talvez você está vivendo a pontinha disso na sua casa, irmão. Começa a ouvir Deus, Deus está estragado, eu preciso que o Senhor conserte. Deus não está legal, eu preciso só ajuste. O que estragou no seu equilíbrio emocional? Onde foi que se perdeu nesse capítulo a sua história? Eu caminhava desse jeito, pastor, e agora eu me perdi no caminho. O que perdeu a forma que Deus pretendia dar para você? O que se perdeu disso? Deus queria de você um varão, uma varoa perfeita. E agora você percebe que essa perfeição não vai chegar na sua vida. Deus queria que você crescesse numa vida de intimidade com Ele, de santidade diante dEle. E você se perdeu nesse processo. O que perdeu desse plano perfeito? O que se perdeu desse vaso, cujo, enfim, o que se perdeu? Qual a forma pretendida? O que se perdeu nesse vaso que tinha inteireza, que tinha integridade, que tinha beleza, esse vaso de utilidade nas mãos de Deus? Por que eu não quero mais participar das coisas da igreja? Deixei perder algumas coisas. Então esse vaso precisa ser quebrado. E às vezes, amados, eu preciso me empurrar para que eu possa ser quebrado. O texto fala assim: mas o vaso estragou-se nas suas mãos. Deixa eu ver meu tempo aqui. Se nós tivéssemos os olhos de Deus nessa hora, se nós olhássemos e contemplássemos ao nosso redor, nós viríamos massas sem forma, quebradiças, girando na roda da vida, na roda de Deus. Mas tem uma coisa impressionante nesse texto, amados. Deus está trabalhando com o barro. Entendeu? Deus está trabalhando com o barro. E nesse trabalho Deus vai colocando água, porque sem água a argila não cola, não dá liga. Sem água a argila não toma forma. Sem água a argila não permite ser mexida, mudada, maleável. Ela não é maleável. Não tem coração ensinável. E quem é essa água, amados? Porque o oleiro é o Pai, e a água é o Filho, aquele que é a água da vida. Então eu cheguei num outro ponto agora. Se você descer e não deixar Jesus entrar, Deus não vai agir. E aí de repente o vaso se quebra. E aí eu quero dizer a coisa muito séria para nós, para mim e para você. Muitos na igreja têm vivido o plano B da sua vida. Mas eu quero dizer para você um jargão que se fala nas igrejas, e que é próprio para esse momento. Deus não tem plano B.
Ele olhou para você, traçou o plano A e falou: se seguir a minha direção, o plano A vai acontecer na vida dele. De repente o vaso se quebra. Às vezes, amados, nós descartamos pessoas, mas eu quero que você observe que o mesmo vaso que quebrou nas mãos do oleiro volta a ser novamente a matéria-prima que retorna para a roda para ser algo novo. Deus quer que você viva algo novo. Isso pode nos dar, pode não, nos dá uma garantia. Deus não exclui, Deus não rejeita, Deus não joga fora. Nós não somos descartáveis, nós não somos pessoas de segunda mão, nós não somos pessoas, Deus não nos fez para viver o plano B, nós não somos plano B. Então, se você precisa descer à casa do oleiro, ouça a voz do Senhor, e desça à casa do oleiro, porque Deus quer mudar, Deus quer dar nova forma, Deus quer restaurar a sua vida que se foi perdida nesses tempos de pandemia. Deus quer que você volte a sentir aquele primeiro amor quando você ia na casa do Senhor. Amados, tem muito crente que quando chega no sábado de tarde fala: ai meu Deus, amanhã eu tenho que ir para a escola dominical. Ai. Tem muito crente que chega às 18 horas, está chegando às 16 horas. Poxa, eu podia deixar de ir no culto hoje ver meu time jogar na televisão. Poxa, eu podia deixar de ir no culto hoje e ir lá na praça fazer não sei o quê, comer um lanche lá. Aqui não tem problema, o culto é às 18, você pode vir, às 20 horas já terminou, dá para você ir na praça e fazer o seu lanche. Então tem coisas que nós buscamos justificar diante de Deus, ou que nós não queremos mais viver esse primeiro amor, e Deus está falando: eu quero restaurar isso em você. Por isso, você precisa olhar para você e dizer: a minha vida tem jeito, Senhor. Se eu tropecei, se eu errei, se eu caminhei por caminhos que não agradavam ao Senhor, a minha vida tem jeito, porque eu sou daquele que é o oleiro, aquele que me resgatou das trevas e me levou para a sua maravilhosa luz. É o oleiro que pode consertar a minha vida nos dias de hoje. Me perdi na pandemia, me perdi nas rodas da vida e do mundo, mas eu sei que o Senhor vai me dar o caminho correto para que eu possa voltar à presença dEle. Talvez você está: mas pastor, eu não passei por nada disso. Mas talvez Deus me colocou essa palavra no meu coração, para que uma pessoa só ouvisse. Eu não sei quantas precisam dessa palavra, mas eu tenho certeza que tem pessoas que precisam de ouvir essa palavra. Amados, Deus molda o vaso de acordo com a vontade dEle. E Deus está pedindo para mim e para você, para a gente voltar à roda. Pastor, mas eu sou vaso, eu não quebrei. Mas às vezes Ele quer tirar arestas, às vezes Ele quer tirar sujeiras, às vezes Ele quer mudar um pouco a sua forma, porque Ele quer te levar a degrau superior na sua vida espiritual, àquela que você, diferente daquela que você está vivendo nos dias de hoje, tá? O nosso valor e a nossa identificação não são a partir dos nossos, do que nós somos, lá na nossa essência, mas é a partir do valor daquilo que Deus deu, aquilo que Deus, que eu olho como barro, e que eu sei que se Deus não tocar, eu não tenho nenhum valor. Deus olhou para mim e para você, e diz que nós temos valor, e embora sejamos barro, a nossa vida tem jeito. O vaso quebrou, mas o barro é o mesmo. E se o barro é o mesmo, Deus vai levar para a mesa e vai fazer de novo. Mas vai fazer segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, e não segundo a minha, sua vontade, não segundo o meu e o seu querer. Porque Deus é soberano,
e sabe o que faz. Deus é soberano e sabe as minhas necessidades. Deus é soberano e sabe as suas necessidades. Deus é soberano e sabe os meus defeitos. E é soberano e sabe os seus defeitos. Ele só está esperando eu e você tomar uma decisão. Desça. Desça a casa do oleiro. E lá eu farei maravilhas na sua vida. Tá? Meu irmão, Deus tem um plano especial para mim e para a sua vida. Tá? Um plano soberano, um plano melhor. Tá? Então não olhe para as circunstâncias, mas creia que essas circunstâncias, elas são como a olaria, no lugar que Deus está trabalhando para você para você passar a ser um vaso perfeito, tá? Pronto para manifestar as coisas do céu aqui na terra. Eu quero encerrar dizendo para você assim: você vai ouvir a doce voz do oleiro dizendo: eu quebro você, mas eu faço você como eu quero. A nossa vida tem jeito, porque nós fomos feitos para a glória de Deus.